Espiritismo e ecologia são ciências interrelacionais. É um assunto que eu gosto desde a minha adolescência. Eu achava que ia cursar agronomia, ainda quando eu fiz faculdade em 86 não existia engenharia ambiental, que é uma disciplina muito buscada pelos universitários hoje. Ainda não existia, então eu achava que eu ia fazer agronomia, mas acabei fazendo direito nos caminhos que a vida vão nos levando. Depois virei administrador por conta da minha carreira profissional. Eu nunca exerci o direito, a não ser esse ano e meio, como secretário adjunto de governo, que é a fase da minha vida que eu mais estou usando a minha formação acadêmica. Mas esse assunto, espiritismo e ecologia, na verdade, ele é familiar de todos os espíritas. Todo espírita que teve um contato com o Livro dos Espíritos, notadamente aquele capítulo que trata da lei de conservação, adota uma postura diante da vida de equilíbrio, ou, no mínimo, entende que essa é a postura a ser adotada. Nós temos muita consciência disso pelo fato de termos aprendido em todos os livros básicos da doutrina espírita e nas obras subsidiárias que nós estamos em meio a um sistema universal único, fruto da criação de Deus. Nas palavras do Leon Denis, lá no Depois da Morte, do hálito de Deus. Então nós temos essa tranquilidade. Quando esse assunto ainda não era tão urgente, eu vou usar essa palavra como nos dias de hoje, pelo fato de termos a consciência de respeito com o meio onde vivemos, nós acabamos tendo uma visão, uma consciência do nosso comportamento, da nossa postura diante da vida e no meio que nos cerca. Nós espíritas costumamos fazer isso bastante do ponto de vista moral, de respeito para com o outro. Ultimamente nós temos aprendido a estender esse horizonte de olhar para o meio material também. É interessante observar que nas obras espíritas esse conceito está tranquilamente desenvolvido em várias obras subsidiárias da doutrina espírita. O André Luiz e o Emmanuel falam muito disso nas obras subsidiárias. Então eu digo que para nós espíritas isso é um assunto muito familiar. Agora, para toda religião isso é familiar? Depende. Do ponto de vista moral, do contato, do convívio com o outro, sim. Do ponto de vista do contato com o outro, sim. Porque existe aquela recomendação máxima do mestre: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Mas com relação ao ambiente, nem sempre existe um entendimento como nós temos. Por quê? Para as doutrinas criacionistas, que entendem que a criação se deu com, literalmente, os passos que estão no Gênese mosaico, eu francamente não faço um estudo detalhado e aprofundado dessas religiões, mas eu sei que é diferente do nosso entendimento. Por incrível que pareça, apesar de todo o avanço da nossa ciência e das explicações facilmente acessíveis a quem quer estudar, nós encontramos seitas protestantes, neopentecostais, que ainda em determinados momentos fazem uma leitura literal dos textos sagrados. Por que em determinados momentos? Porque nem sempre é assim. E foi no convívio com uma pessoa que frequenta uma igreja protestante muito bacana, aqui de Ribeirão Preto,
num convívio mais intenso assim, que eu pude perceber o quanto isso ainda é uma verdade para eles, essa questão literal. E nos diálogos, né, foi uma namorada que nós namoramos 2 anos, e nos diálogos eu pude perceber algumas falhas nessa questão da leitura literal. Então, a leitura literal do Gênesis mosaico. Deus criou o primeiro, né, não lembro o passo a passo lá, mas o céu, a terra, depois os que vivem na água, os que vivem no ar, e assim sucessivamente. Bom, mas isso é literal? É. Tá, e quando o Cristo diz o seguinte para o jovem que pergunta o que teria que fazer para ganhar a vida eterna? O Cristo responde: vende tudo que você tem e me segue. Ok, então vamos vender tudo que nós temos e seguir Jesus. Não, mas não foi isso que ele quis dizer. Ah, então isso é uma interpretação. Então existe essa parcialidade, né? Outro ponto: se o teu olho é motivo de pecado, é motivo de queda, é melhor que você arranque e jogue no fogo do inferno. Vamos lá, vamos começar a arrancar os 2 olhos, as 2 mãos, os 2 pés. Não, mas não foi isso que ele quis dizer. Então, de novo, nós estamos fazendo uma interpretação. Para os espíritas, isso não faz sentido, porque o Allan Kardec estimula o questionamento. Estimula a pergunta, investigação, estudo, debate, até alcançar uma visão que seja, né, aquilo que o Allan Kardec coloca como um princípio da doutrina espírita, que é a universalidade dos ensinos espíritas. É um princípio que está lá no Livro dos Espíritos. O princípio da universalidade dos ensinos espíritas diz o seguinte: não é porque um espírito está dizendo uma coisa aqui, que isso passa a ser uma verdade para a doutrina espírita. Então o Kardec separava as mensagens psicografadas e escritas em várias sociedades espíritas da Europa e faziam uma análise em conjunto para saber qual seria publicada na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras básicas. Então esse é o princípio da universalidade dos espíritos. Mas eu quis fazer esse preâmbulo para nós apalparmos essa questão de que para nós não é novidade. O que é novidade? A gente vai observar. Ah lá, nós sempre ouvimos dizer isso. É tranquilo para nós que o espiritismo tem esse tríplice aspecto, né, da religião, da ciência e da filosofia. Religião porque religa as criaturas entre si e ao Criador. Filosófica porque estimula esse questionamento dos textos sagrados e do nosso dia a dia, dos textos laicos. E científico porque existe um método de investigação descrito primorosamente no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Alguns objetos, alguns métodos de pesquisa científica talvez não vão bater com os princípios da ciência que investiga a matéria, porque o objeto da nossa investigação não é a matéria, é o espírito. E o espírito, como diz o nosso mestre, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, ele sopra onde quer. Então nós conhecemos em detalhes no Livro dos Médiuns como se dá o fenômeno da manifestação, em que condições, quais são as condições ideais, como que nós temos que nos preparar para lidar com o livre-arbítrio desse espírito comunicante, encontrando condições adequadas no médium, no grupo mediúnico e no médium, para poder transmitir a sua comunicação. Pode passar. Então isso aí para a gente é tranquilo. E a ecologia? A ecologia, na origem da palavra, ela significa estudo da casa. É a ciência que estuda a relação de todos os seres vivos existentes entre si e destes com o meio em que os cercam. Estuda a dinâmica dos ecossistemas. É um sistema que inclui todos os organismos vivos em determinada área. A interação dos fatores físicos, químicos e biológicos. Mas olha lá, ó. É a ciência que estuda a relação de todos os seres vivos existentes entre si e destes com o meio que os cercam. Não precisa falar mais nada. Por que é uma ciência interrelacional com a doutrina espírita? E o que nós, pode passar, e o que nós aprendemos, como eu disse, desde o começo, olha lá, a questão 540 do Livro dos Espíritos, ele vai falar assim:
O Kardec pergunta se todos temos essa importância diante da natureza. Ele responde assim, e se todos temos essa consciência? Ele fala, olha, você pega no oceano aqueles seres unicelulares que servem à formação dos corais, que por conseguinte vão servir à formação dos organismos complexos. E assim o Kardec ratifica a teoria evolucionista de Darwin, né? Então nós sabemos que tudo se encadeia e tem um porquê, mas aqueles seres unicelulares não têm consciência que estão servindo a cadeia. O Espírito de Verdade traça esse paralelo dizendo que no mundo espiritual é igual, que existem espíritos ainda que já estão individualizados, mas que não têm consciência de que estão servindo todo o universo, mas que existem. Então ele usa essa expressão, que tudo se encadeia, do átomo até o arcanjo. Isso não é familiar para nós? Porque, de novo, o Kardec ratifica a teoria evolucionista. Literalmente, não. Existe alguma... Nós não encontramos, por exemplo, o ponto do elo perdido. O Darwin não fala, nenhum cientista, aliás, fala. O Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz. Quando a gente lê, não sei quem já teve a oportunidade de ler esse livro, em alguns momentos a gente acha que é um pouco fantasioso. Ele entra num nível de detalhe que talvez tanto o nosso entendimento ainda seja pequeno, quanto os recursos de linguagem sejam pequenos, para descrever. O fato é que num dado momento, esse organismo que foi evoluindo à face do planeta Terra, encontrou as condições necessárias para que um espírito, que uma mente humana, pilotasse esse organismo, vamos dizer assim, dirigisse esse organismo. A evolução no planeta veio correndo de uma tal forma. Agora, em que momento esse elo perdido acontece? Isso realmente nós não sabemos dizer. O Emmanuel informa lá que ele acontece, que aquela experiência terrena chegou num momento, eu não me lembro perfeitamente o número, mas salvo engano, são 40 mil anos que existem, você pode até me corrigir, Cristina, que existe registro de que o homem pensa à face do planeta Terra, que existem sinais do pensamento humano, da ação humana à face do planeta Terra. Então nós vamos encontrar do átomo ao arcanjo por causa disso. Esse espírito que um dia encontrou um organismo físico terreno adequado para o trabalho de evolução, ele vai a partir de então desenvolver o trabalho de humanidade, alcançando a angelitude através das reencarnações sucessivas, que, como nós sabemos, um dia cessarão. O período de reencarnações sucessivas, ele termina quando nós adquirimos o conhecimento que nós necessitávamos através dessa tecnologia, vamos chamar assim. A tecnologia da reencarnação, que é um processo de aprendizado. Então, por que esse assunto que para nós sempre não foi novidade, à medida que nós vamos conhecendo e tomando consciência de que nós temos que respeitar o meio onde nós vivemos, nós vamos encontrar, vou antecipar um pouquinho, mas porque nós vamos ver no quadro mais para frente, mas eu vou antecipar um pouquinho para a gente já observar isso. Na lei de conservação, nós vamos observar que Kardec questiona, quer ver? Pode passar. Olha lá. Ele questiona, na questão 702, se nós temos esse instinto de conservação. Nós aprendemos que sim. E ele explica o porquê. Porque nós precisamos viver. É básico, é elementar. O que não é básico nem elementar é toda a complexidade desse processo reencarnatório que definiu uma família, um lar, um lugar, uma cidade, um país. Isso não é básico, não é elementar. É um processo muito complexo e nós sabemos o quanto que é difícil a providência divina organizar esse cenário, vamos dizer assim, reencarnatório, onde na condição
entre aspas, de atores, nós vamos viver os papéis que nós necessitamos, os personagens que nós necessitamos para as vivências que nos trarão a evolução. Como assim papel, ator? Eu não me lembro em qual livro do André Luiz, nós vamos conferir que nem sempre eu serei seu pai. Eu desencarnei na condição de seu pai. Agora, até quando? Porque a gente sabe que a gente reencarna como homem, como mulher, como filho, como pai, né? Mas até quando nós vamos ter uma relação de pai e filho? Até quando essa vivência se completar dentro do necessário para aquilo que a gente aprenda na nossa relação. Eu tenho coisa para aprender na condição de pai e você na condição de filha. Então, essa relação ela vai permanecer enquanto houver essa necessidade de se completar. Eu nunca vi na doutrina alguma coisa que diga que isso é perene até que se termine, se há intervalo nessas vivências, nessas condições. Tá complexo isso que eu estou falando? Não, eu paro e volto. Não. Tá. Então nós precisamos, até que termine essa fase, viver essas questões, essas situações. Então nós precisamos estar vivos. A lei de conservação, ela diz que nós temos o instinto de conservação. Reparem quando a gente está lá doente, na UTI, vamos viver sequelados muitas vezes, sem um órgão, sem uma capacidade, mas nós lutamos para viver. Esse instinto de conservação é muito forte em nós. O medo de morrer. Mas porque ele é necessário. E o que nós precisamos para viver? O que a humanidade faz uso? Nós fazemos uso dos recursos naturais. E é lícito que assim o seja. Também está no livro dos Espíritos que o reino animal está a servir o homem nas suas necessidades de alimentação, de moradia, o reino vegetal. Quer dizer, tudo está a serviço do homem. Então é lícito usarmos os recursos naturais para a nossa sobrevivência, para a construção das nossas cidades, dos remédios, do desenvolvimento da ciência, da tecnologia. É lícito. O que não é lícito? Não é lícito o que nós estamos fazendo nessa fase do desenvolvimento terreno, nos últimos 100 anos principalmente, que é usar esses recursos naturais num limite, num nível que o planeta não consegue devolver. E nós comprometemos a possibilidade das gerações futuras de fazer uso desses recursos naturais. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nós estamos dizendo que nós precisamos usar os recursos naturais num nível que não comprometa a possibilidade das gerações futuras de assim fazer. Porque da forma como nós estamos fazendo hoje não é ético. Por que não é ético? Porque nós estamos avançando num patrimônio que não é nosso. Nós estamos realmente comprometendo a possibilidade das gerações futuras de fazer uso desses recursos. Bom, mas então o que nós vamos ter que fazer? Nós entendemos dois caminhos. Nós temos o necessário? Temos o necessário. Acabamos de falar sobre isso. Nas palavras de Jesus, se o teu filho te pede pão, é pedra que você dá? Se ele te pede peixe, é uma serpente? Não. Então, se vocês que são egoístas, orgulhosos, limitados, dão o melhor para os vossos filhos, que dirá Deus? É um direito de todos? Não precisamos nem comentar, né? Pode passar. Agora vem a questão dos abusos, né? A diferença entre necessário e supérfluo. A questão 712, ela trata disso, né? Existe um prazer no uso dos bens terrenos? Existe, e isso faz parte da nossa vida. Mas e os limites? É essa questão que nós estamos precisando passar. Isso é familiar a todos nós, mas a nossa geração vai ter que dar um testemunho dessa mudança de paradigma. É a nossa geração que vai ter que fazer isso. Porque até então, nós conhecíamos esses assuntos, mas nós não vivíamos o drama das mudanças climáticas que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, é uma minoria da comunidade científica que diz que não.
que o clima não está mudando, que, assim, mas é uma minoria que não tem credibilidade diante da comunidade científica. Nós temos na ONU o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, com cientistas de prêmio Nobel, laureados pelo prêmio Nobel, que publicam, que escrevem os seus trabalhos nesse painel, que mostram claramente que o clima está mudando, sim. Que as chuvas estão mais severas, por conta do volume de água que existe na atmosfera. Consequência, aqui a gente vê bonitinho a lei de causa e efeito. Bonitinho, a gente repete muito isso na doutrina espírita, mas aqui a gente vê bonitinho. O planeta está se aquecendo, sim. As calotas polares estão se derretendo. O volume dos oceanos está aumentando. Consequentemente, o volume de água na atmosfera está aumentando, o que faz as chuvas mais severas e as secas mais severas. Então, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Veneza tinha 2, 3 enchentes por ano na Praça de São Marcos, hoje tem 20. Era até um motivo de orgulho, né, que quando a pessoa ia para lá e falava que deu sorte, né? Eles jogavam essa questão da sorte, mas na verdade não era, né? Era um grande desconforto. Mas olha, que sorte que você teve, porque eram 2 vezes por ano, hoje já são quase 20. Deu a graça, já não é mais sorte. E nós temos também o desenvolvimento econômico chinês dizimando os recursos naturais num nível insustentável. E lá, eles lidam com uma situação que nós não lidamos, ou lidamos com uma certa dificuldade, que é uma questão assim, de haver uma centralização de poder, uma ditadura que não permite a crítica. A crítica é entendida como uma conspiração contra um regime político, e a pessoa é presa. Então a dizimação dos recursos naturais, das queimadas, da poluição, ela está num nível devastador. Mas como até então a China não estava no mundo desenvolvido, e ainda não está do ponto de vista de desenvolvimento humano, mas está do ponto de vista econômico, porque é a terceira economia do mundo, por enquanto, em 2050 será a primeira. Ainda existe assim, vocês não podem exigir que nós façamos um tratado internacional de redução de emissão de carbono pelas nossas indústrias e de metano e dos outros gases que agravam o efeito estufa, porque vocês estão contendo o nosso crescimento. É o mesmo falso argumento que o governo brasileiro usa para dizer, olha, os Estados Unidos queimou a floresta deles para fazer o desenvolvimento, então nós vamos queimar a nossa. Onde está a lógica disso? Né? O Brasil, de tudo que nós emitimos de gases na nossa atmosfera, 70% vem do desmatamento. E os últimos dados do INPE, que não deu tempo de colocar nesse trabalho, mostram que ainda a Mata Atlântica no estado de Minas Gerais, no norte da Bahia, é destinado o carvão para atividade siderúrgica. Gente, 2010, ainda temos esse nível de predação, de depredação dos nossos recursos naturais. Então esse número é importante. 70% das emissões brasileiras é do desmate do Cerrado, do Pantanal e da Amazônia. Essas queimadas que têm por objetivo a extração da madeira num segundo momento e num primeiro momento o uso do carvão para uso em siderúrgica, o que é um absurdo, ainda existe. Esse tema, ele ganhou, assim, ele vem ganhando essa importância por face disso. A humanidade nunca viveu, como está vivendo hoje, uma crise ambiental nas proporções que nós estamos vivendo. Então nós sabemos que nós precisamos corrigir as nossas atitudes individuais, né? A busca do homem nas reencarnações sucessivas aqui na Terra é alinhar a conduta às recomendações do Mestre. É a nossa luta individual. Muito bem. Porque nós sabemos que através da nossa melhoria, da nossa transformação,
nós vamos transformar o nosso lar, o grupo social onde vivemos, e vamos transformar o planeta. Do ponto de vista da sustentabilidade do nosso ecossistema, da possibilidade de vida humana à face da Terra, porque isso que é importante a gente saber. Não é o planeta que vai acabar. A continuar esse ritmo de depredação. O que vai acabar é a possibilidade da vida do homem. Algumas espécies poderão sobreviver. Eu estou fazendo uma apologia do caos aqui. Conversando com um colega espírita outro dia, ele fala: Marcos, mas aí você vai me dizer que então Jesus está falhando na condição de governador espiritual do planeta. Eu acredito que Jesus não esteja falhando. Eu tenho plena convicção disso. Ele continua no leme. O céu e a terra não passarão até que seja entendida a última letra do meu alfabeto. São palavras de Jesus. Muito bem. Mas e com relação às nossas responsabilidades coletivas? É fato que nós precisamos corrigir o rumo. Nós não vamos discutir se Jesus está controlando a situação ou não. Nós temos uma convicção. Nada escapa do controle da providência divina, absolutamente nada. Isso é uma convicção. Agora, do mesmo jeito que eu tenho a liberdade de matar um indivíduo, eu tenho a liberdade de matar os recursos naturais que me alimentam. E do mesmo jeito que isso pode ser uma ação individual, isso pode ser uma ação coletiva, social, de um país, de uma sociedade. Isso é evidente, mais do que evidente, que nós precisamos corrigir. A pergunta é: será que nós temos, como sociedade, nos organizado e dirigido as ações que nós precisamos para que isso seja feito? Para que essa mudança seja feita? E nós temos que trazer isso para o nosso convívio. Como é a coleta de lixo na nossa cidade? Como a nossa cidade trata a questão do lixo? Para vocês terem uma ideia, a cidade de Ribeirão Preto possui 30 contratos de coleta de lixo. A cidade de Jacareí possui 1. É extremamente difícil fiscalizar e acompanhar a execução desses contratos. Mas por que isso é importante? Existe um contrato para podar grama nas ilhas das avenidas. Um outro contrato para as praças, um outro contrato para catar galhos, um outro contrato para fazer o transbordo do lixo, porque o aterro sanitário de Ribeirão Preto não foi adequadamente tratado e foi usado por um período de tempo 10 vezes menor do que teria sido a vida útil dele se houvesse um tratamento sustentável dos resíduos sólidos e dos orgânicos. Isso significa o quê? Que a sociedade cada dia mais vai ter que estar atenta a essas questões, dedicando energia de estudo e de percepção e de cobrança das autoridades, se isso tem sido feito no nível que hoje precisa. Então é o que eu falei no começo, é o testemunho que a nossa geração vai ter que dar. Dá trabalho? Dá trabalho. As circunstâncias saíram do controle da providência divina? Não. No entanto, o que nos compete? Na questão da violência, a violência saiu do controle da providência divina? Não. Está sob controle. Aliás, no planeta Terra, talvez esteja até a serviço das correções que nós precisamos fazer. Mas e a nossa questão individual e coletiva? Né? Nós tínhamos uma crença nas gerações que viveram até a década de 90, né, eram tantas décadas de convivência com a inflação, que parecia que não tinha solução. E nós aprendemos que tem. Que quando um grupo de pessoas se une para realizar um trabalho, e sabe o que fazer, e a sociedade decide apoiar isso, isso foi feito. Nós vamos lidar com a questão do meio ambiente, nós vamos lidar com a questão da violência. Aliás, violência é meio ambiente, porque é meio ambiente urbano também, né? O meio ambiente não são só as florestas, ao contrário, é o nosso meio ambiente urbano. Então, um minutinho. O que eu queria deixar para nós, na manhã de hoje, é isso. Não é novidade para nós espíritas. O que é novidade? Novidade é
o tempo e a energia que nós vamos ter que dedicar a partir de hoje, tomando conhecimento dessa realidade e dedicando a energia e o tempo que isso precisa para que nós possamos inverter. Calculam em 30% o nível que nós estamos fazendo de emissão de gases, porque o efeito estufa é um efeito natural, tá, gente? O efeito estufa é um efeito natural, é por causa dele que nós encontramos a temperatura ideal para a nossa vida. O agravamento do efeito estufa é que provoca o aumento da temperatura. 70% do nosso corpo é água. Será coincidência que 70% da Terra, do organismo planeta Terra, seja água? Os recursos de minerais que nos mantêm vivos, que estão na nossa corrente sanguínea e nos nossos ossos, nós extraímos da natureza. Para que outros espíritos reencarnem no futuro e tenham a possibilidade de ter água, de ter os minerais necessários à manutenção da vida, nós temos que cuidar disso. Essa conta hoje está em 30% acima da capacidade da Terra de digerir essas emissões. Nós precisamos reduzir isso. É a tecnologia que vai nos ajudar a fazer isso. Essa tecnologia ainda não apareceu. O que já apareceu? A mudança dos nossos hábitos, como indivíduo e como sociedade. Então, nós teríamos também o superaquecimento. Para nós que somos espíritas, que somos, então, evolucionistas, a gente não pode pensar que a Terra vai acabar, porque nós, seres humanos, evoluímos, né, como espírito, os animais evoluem, os planetas também evoluem. Como a Terra já foi um planeta primitivo, hoje ela é um planeta de provas e expiações, em breve nos tornaremos um planeta de regeneração. Contudo, nós passamos hoje, então eu não acredito que seja uma etapa da Terra, ou seja, que o superaquecimento vai existir e vai acabar a vida. Mas o que eu estou querendo dizer é que o homem ainda não encontrou uma forma de evoluir sem poluir. Não evoluir no sentido espiritual, do planeta mesmo, de aprimoramento, de facilidade das nossas vidas, que já melhorou muito do que foi. Então as coisas vêm melhorando, só que o homem vai poluindo. Porém, aqui no Brasil, exemplo do desmatamento, o Brasil é o país que mais desmata no mundo. Mas essa questão do etanol, o Brasil, é o primeiro no mundo, porque ele evita que se plante cana em detrimento do planeta. Então ele olha onde vai plantar, ele está tomando muito cuidado. Isso é muito bom para o mercado exterior. Mas onde nós estamos chegando, o que eu quero concluir, é que o que o homem está fazendo, ele pode levar a Terra ao fim. Mas se a gente pensar que o homem pode levar a Terra, o planeta Terra ao fim, nós também estamos passando por cima da teoria evolucionista, porque nós vamos evoluir. Se nós demorarmos para nos aprimorarmos, o problema é nosso, porque nós vamos evoluir. Eu posso parar, eu não vou retroagir nunca. Posso demorar mais do que você para evoluir. Você pode ser mais rápido do que eu, mas a Terra também vai evoluir. Então eu posso concluir que ela vai se tornar um planeta de regeneração, vai dar tempo, ela vai chegar até o planeta de um mundos felizes. Essa é a minha dúvida. Ou a Terra tem uma possibilidade dela acabar? E eu não saberia responder sua pergunta. O que eu sei responder é o seguinte: ou nós mudamos a nossa conduta, ou isso fatalmente vai acontecer. Agora, como que nós vamos mudar essa conduta? Se vai ser através de um movimento por amor ou pela dor? Porque nós temos a convicção que a providência divina não perdeu o controle da situação. Isso é uma convicção que nós temos. O exemplo da violência é claro para nós. A gente vê um recrudescimento da violência tremendo. Mas a gente tem a convicção que a menina Isabela
não foi esquecida pela providência divina, que está lá as leis de ação e reação, de causa e efeito, estão agindo. Um exemplo, o deserto do Saara na África, ele não para de crescer. Ele não para, ele avança numa velocidade assustadora. O derretimento das camadas polares já é uma verdade, os oceanos estão subindo de nível. Então, é evidente que do jeito em que está, o caos é iminente. E atinge primeiro quem? As populações mais vitimizadas são as populações de baixa renda. Haja vista os morros do Rio de Janeiro, de Angra dos Reis, as inundações, elas vão atingir primeiramente as populações de baixa renda. Então, quando eu falo através da dor ou através do amor, nós estamos, como sociedade humana, diante de um momento crucial, onde nós vamos ter que exercer agora o nosso livre-arbítrio enquanto sociedade humana, de mudar isso. Você falou de exemplo da etanol, nós temos aqui do lado, a 20 quilômetros em Sertãozinho, a experiência da Native, que a usina São Francisco dos Balbos fazem. Eu achava que era uma coisa assim, de fazer açúcar. Eu levei no dia 1º de maio, aqui, eu levei a senadora Marina Silva para ver essa experiência. É encantadora a forma como eles investiram, apanharam horrores no começo para fazer uma agricultura orgânica e hoje eles já desenvolveram uma tecnologia orgânica que supera a produtividade do hectare plantado, supera a da agricultura convencional. Mas que bom isso, né? É impressionante. Ainda bem que eu uso Native. É impressionante. Eles hoje exportam para 75 países do mundo com matéria-prima para alimentos e indústrias multinacionais que nós conhecemos de nome aqui. E essas multinacionais mandam auditores, porque você, na área ambiental, você tem indicadores de sustentabilidade. Por exemplo, você coleta uma amostra de água de um riacho e você vai encontrar ali bactérias ultrassensíveis a um nível mínimo de poluição. E você encontra bactérias vivas. Então isso é um indicador de sustentabilidade. Você encontra aqui. E outras empresas no Brasil e no mundo que já têm a sustentabilidade como um diferencial na estruturação dessa empresa. São empresas que enxergaram isso e que mudaram a conduta e que o consumidor, então, passa a consumir esses produtos em detrimento do outro. Então, isso é uma mudança de comportamento do ser humano, da pessoa. Eu acredito, francamente, que as circunstâncias não escaparam do controle da providência divina. Agora, que eu acho, isso é uma crença que eu tenho, e é difícil falar assim, porque quando a gente fala em nome da doutrina espírita, a gente não está para dar a nossa opinião, e sim o que a doutrina... Mas é um campo novo ainda, que eu conheço essa obra do jornalista André Trigueiro, Ecologia e Espiritismo, que essa obra mexeu muito comigo. O André Trigueiro, para quem não conhece, aliás, para quem não se lembra, é aquele âncora da Globo News, de cabelo preto, batidinho assim. Ele é âncora da Globo News e ele também tem um programa na rádio CBN que se chama Mundo Sustentável. Ele escreveu esse livro que se chama Espiritismo e Ecologia. Foi a Federação Espírita Brasileira que me mandou pelo mailing Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro. Então, concluindo, nós vamos ser somos um planeta de provas e expiações e seremos um planeta, como é que chama o próximo? Cristina, me ajuda? De regeneração? Sim, estamos na iminência disso. O Chico Xavier fala isso lá no livro A Caminho da Luz. Vamos, agora, a que preço? E eu quero estar de que lado? De quem colabora para que essa conta dos 30%, no mínimo, empate, para que a gente possa produzir e digerir dentro de uma sustentabilidade ou não. Eu não tenho assim uma opinião formada sobre isso, né? Porque a gente fica pensando assim, se aqui não for possível mais o reencarne humano, aonde será? Mas como os espíritos dizem que aqui será um planeta de regeneração, a tecnologia vai nos ajudar.
Mas o que está ao nosso alcance hoje é a mudança de comportamento, porque a tecnologia ainda não chegou.